Olá amigos, olá irmãos. Hoje vamos estudar uma poderosa proposta que Deus fez para o seu povo no tempo do Velho Testamento, mas que hoje, para nós, é uma verdade muito presente. Mas antes de abrirmos a Bíblia para estudarmos o texto, eu quero dar um recadinho e dizer que se você tem um agradecimento para fazer a Deus, se você tem um pedido de oração, então você pode escrever aí que durante toda a semana nós oramos em favor desses pedidos. E também, se você quiser compartilhar esses nossos vídeos com algum amigo, algum parente, você pode fazer também. Vamos lá então ao nosso texto de hoje, no Velho Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o verso 14. E aí então nós lemos assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sabe, irmãos e amigos, durante esse período de pandemia, esse verso bíblico foi lido muitas vezes, foi cantado, foi pregado muitas vezes. E nunca é demais nós estudarmos o mesmo texto bíblico várias vezes, mesmo porque cada vez que nós lemos um texto bíblico, nós estamos dando a permissão para que Deus fale conosco. E é por essa razão que eu convido você a meditar comigo nesse texto bíblico que já é bastante conhecido de muita gente. Sempre que vamos meditar num texto bíblico, para termos uma melhor compreensão do assunto, é bom fazermos algumas perguntas. E as perguntas podem ser as mais variadas possíveis, como por exemplo, por quê, onde, como, quando. Sobre o texto que nós lemos, nós podemos perguntar: em que momento Deus falou essas palavras para Salomão? E a resposta é muito simples. Deus falou essas palavras a Salomão por ocasião da inauguração do templo que ele havia construído. E qual era a circunstância quando Deus falou com Salomão? Ora, a circunstância era uma das mais favoráveis possíveis, porque o povo estava impressionado, o povo estava admirado e deslumbrado diante de tanta grandeza e tanta beleza que havia no templo. Sabe quando você vê uma coisa muito bonita e você exclama: uau, que maravilha, que coisa fantástica? Foi num momento desse que Deus falou com Salomão. O povo estava realmente emocionado e deslumbrado diante de tudo aquilo que eles estavam vendo. Agora, por que Deus falou essas palavras a Salomão justamente no dia da inauguração do templo, num momento de festa e de alegria, quando as pessoas estavam felizes, contentes, porque elas haviam de alguma forma, direta ou indiretamente, tinham contribuído para a construção do templo? Por que será que Deus escolheu aquele momento por ocasião das festas da inauguração? Sim, Deus escolheu aquele momento porque o ser humano tem a tendência de se apegar a tudo aquilo que chama atenção, tudo aquilo que causa admiração, tudo aquilo que impressiona, tudo aquilo que emociona. O ser humano tem a facilidade de se apegar a essas coisas. Deus falou essas palavras a Salomão porque o ser humano gosta muito de valorizar o exterior e não se importa com o interior. Não que seja pecado gostar do que é belo, porque Deus também gosta. Mas o problema é que o ser humano tem a tendência de se preocupar mais com o que é belo do que com a sua própria salvação. E Deus é ao contrário. Deus ama também o que é belo, mas Ele se preocupa muito mais com a nossa salvação do que com as coisas. Você percebeu a grande diferença
que há entre a maneira de pensar do ser humano e a maneira como Deus pensa? Assim como o templo era muito bonito, muito lindo, Deus também queria ver beleza no caráter das pessoas. E ele não estava vendo isso. As pessoas se preocupavam com uma coisa exterior e não se preocupavam com o seu coração, com a beleza do seu coração. Nas palavras de Deus ditas a Salomão, existe um método para seguirmos se quisermos receber grandes bênçãos todos os dias da nossa vida. Você notou que no texto que nós lemos, na proposta que Deus fez ao povo, Deus começa dizendo: se o meu povo orar, se o meu povo me buscar. Você percebeu que existe um se? Esse se quer dizer condição. Deus tem muitas bênçãos para nos dar, mas existem bênçãos que Deus colocou uma condição, que depende da nossa decisão. Deus muitas vezes quer abençoar as pessoas, mas Deus fica limitado por causa do livre-arbítrio. Deus conhece todas as nossas necessidades, mas Deus não pode agir sem a nossa permissão na nossa vida, para mudar a nossa vida, para melhorar a nossa vida. Embora Ele queira fazer isso, embora Ele nos ama, mas existe o se você quiser, se você vier, se você me buscar. E a primeira coisa que Deus pede para fazermos, aqui nesse texto, é se humilhar diante dEle. O que significa se humilhar diante de Deus? Se humilhar diante de Deus significa reconhecer que nós somos dependentes inteiramente dEle. Somos dependentes totalmente dEle. E quando reconhecemos isso, nós então estamos nos humilhando diante de Deus. Se humilhar diante de Deus é permitir que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus trabalhe por nós. Se humilhar diante de Deus é dar a oportunidade para que Deus lute as nossas batalhas. Muitas vezes nós queremos lutar sozinho, mas quando reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, então Deus passa a lutar por nós. Em outras palavras, se humilhar diante de Deus é deixar Deus ser Deus na nossa vida. E a segunda coisa que Deus pede para fazermos é orar. Orar é falar com Deus. E é através da oração que uma pessoa demonstra que ela sente a dependência de Deus. Isso quer dizer que uma pessoa que não ora, uma pessoa que não fala com Deus, essa pessoa sente que não precisa de Deus. E quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, então nós falamos com Ele. Alguém disse que orar a Deus é abrir o coração a Deus, como nós fazemos com um amigo nosso, com nossos amigos. Deus pede que oremos a Ele porque Ele deseja participar da nossa vida e de tudo aquilo que envolve o nosso viver diário. Deus quer fazer parte da nossa família, Deus quer fazer parte do nosso trabalho, nossas amizades. Deus quer fazer parte de tudo. E quando nós oramos a Deus, nós estamos convidando para nos ajudar. É na oração que nós pedimos perdão, é na oração que nós confessamos nossos erros, é na oração que nós falamos de tudo aquilo que nós precisamos e queremos que Ele faça por nós. Então uma pessoa que não ora, ela está dizendo para Deus não se envolver na vida dela. Por isso que Deus coloca essa condição: se meu povo orar, eu então vou trabalhar por eles. A terceira coisa que Deus pede para fazermos é buscar a sua face. Buscar a face de Deus, amigos e irmãos, é a mesma coisa que contemplar a face de Deus. Mas como pecadores, como nós sabemos, nós não podemos ver a face de Deus. Segundo a Bíblia, quem vê a face de Deus morre, porque nós somos pecadores, não podemos ver a face de Deus. Mas então como podemos contemplar a Deus? Sim, a única maneira que existe de contemplarmos a face de Deus é estudando a sua palavra. Porque Deus aqui se manifesta e se revela dizendo para nós de como Ele é, das coisas que Ele gosta e tudo que Ele pode fazer por nós. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus,
nós descobrimos, nós passamos a contemplar a face de Deus. E a quarta e última coisa que Deus pede para fazermos é abandonar os maus caminhos. Abandonar os maus caminhos, queridos, é deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Em outras palavras, é abandonar o pecado. Abandonar os maus caminhos é abandonar o pecado. E de todos os 4 itens que Deus pede para nós fazermos, o mais difícil é este. Porém, não é impossível, porque Deus jamais pediria uma coisa impossível para o ser humano. Agora, eu quero terminar dizendo para você o seguinte: só é possível abandonar os maus caminhos depois que a pessoa se humilha diante de Deus, depois que a pessoa passa a orar a Deus e depois que a pessoa estuda também a sua palavra. Aí o 4º passo se torna fácil. Acontece que hoje em dia muitas pessoas, eles gostam de orar, gostam de ler a Bíblia e fazem isso o tempo todo. Mas as pessoas não gostam de abandonar o pecado, porque abandonar o pecado é mudar de vida, é fazer renúncias, é passar a fazer aquilo que Deus gosta e não aquilo que nós gostamos. Então abandonar os maus caminhos é ir contra a nossa própria natureza, porque nós gostamos de andar em caminhos errados. E Deus está pedindo: se você abandonar os maus caminhos, eu vou agir em teu favor. E quantas bênçãos Deus pode derramar em nossa vida se nós cumprimos esses 4 itens que Deus coloca para nós. As bênçãos que Deus nos promete, só é possível recebê-las por completo somente quando Deus passa a ocupar o primeiro lugar em nossa vida. As pessoas que buscam a Deus através da oração, através da Bíblia, e a pessoa se humilha até, mas se ele não quer abandonar os maus caminhos, Deus não pode dar a bênção completa. Então muitas pessoas recebem as bênçãos de Deus e recebem pela metade. O ímpio recebe bênção de Deus, o crente recebe bênção de Deus. Mas aqui Deus está falando uma coisa séria. Se queremos muito mais do que a bênção do ímpio, do que a bênção daqueles que servem a Deus pela metade, nós precisamos agir conforme Deus está pedindo. E quando Deus ocupa o primeiro lugar em nossa vida, nós somos perdoados, nós somos salvos e Deus fica livre para agir em nosso favor e realizar por nós tudo aquilo que Ele deseja fazer. Porque quando nós obedecemos a Deus em todos os aspectos, estamos dando permissão para que Ele trabalhe conosco. Para terminar, eu quero perguntar a você: qual é a bênção que você deseja receber de Deus? Qual é o milagre que você espera receber de Deus? Escute o meu conselho. Entregue a sua vida ao Senhor totalmente. Confia nele. E Deus vai fazer por você tudo aquilo que você deseja receber. Ou tudo aquilo que Deus promete nesta bênção, que é cuidar da nossa saúde, e é cuidar dos nossos negócios e cuidar da nossa salvação. Para finalizar, eu quero fazer agora então uma oração com você. Vamos orar. Nosso Deus querido, nosso Pai Celestial, Senhor, agradecemos pela vida, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor, por esta promessa maravilhosa que o Senhor faz para nós, de nos abençoar grandemente, se nós orarmos ao Senhor, se nós te buscarmos de todo o coração, se nós abandonarmos os nossos pecados. Por favor, Senhor, sozinhos não podemos fazer isso, mas nos ajude, que Teu Espírito Santo habite em nosso coração e nos dê força para perseverarmos em Te servir, em Te seguir, fazer a Tua vontade. Senhor, abençoa todas as pessoas que estão nesta hora também conectados com a Tua palavra, Te adorando nesta hora através do estudo da Bíblia, e cuida da saúde, da vida material, espiritual, ajuda na solução dos negócios. Por favor, Senhor, dá-nos força para perseverarmos ao Teu lado sempre e nos prepare para a Tua volta. Essas bênçãos nós Te pedimos e Te agradecemos
Por amor do Senhor Jesus. Amém.